11 horas e 49 minutos e 17 graus a temperatura em Foz do Iguaçu. Quero anunciar novamente, está um sorteio que o supermercado Ítalo está fazendo no Contraponto, só para os ouvintes do Contraponto, das 11 da manhã a 1h da tarde, tá? Você deixa seu recado no WhatsApp ou liga aqui na rádio. E é o seguinte, o sorteio é no dia 18 de novembro, são R$400 em compras no Ítalo do centro de Foz do Iguaçu, lá na Marechal Floriano, tá? Então, no dia 18, a gente vai sortear R$400 em mercadorias do Ítalo, no centro de Foz. Hoje é outra história. Hoje tem costela por R$8,90 o quilo no Ítalo, tanto do centro quanto da República Argentina. Não para sorteio. Não é sorteio. Promoção. Aí tem que comprar, porque já está R$8,90 o quilo, ainda quer que sorteie. Aí, vamos fazer o quê, né? Dante, vale a gente explicar, né? Vale no WhatsApp, vale ligação, só que não vale participar 2 vezes, né? Não vale mandar o nome 2 vezes ou mandar no WhatsApp ligar. É só um que pode concorrer, senão fica desleal. E o nosso corpo jurídico aqui está estudando as providências aqui. Gostei agora do corpo jurídico, hein? Você viu? É ele, é só ele. O corpo inteiro é o corpo dele. Tá, são 11h50, prefeito Paulo McDonald aqui conosco. Prefeito, a gente falava então dessa... Eu estou gostando, viu? Colocar biometano, né? Nos táxis. Tem já veículos da Itaipu, tanto de biometano, elétrico. 47 veículos andando só com biometano. Que circulam aqui em Foz, né? A gente vê os já tem número, média, consumo, custo, já tem tudo pronto. E eles vão... Agora, o próximo passo deles, até o engenheiro Rafael está estudando isso, é a gente produzir biometano no aterro municipal. Vai ser preparado, estudado para fazer isso. Eles já estão preparando os estudos para o gás do aterro municipal. Então resolve o problema do aterro? Resolve do aterro, resolve do gás e baixa o custo de combustível, e nós vamos ter que preparar nossos táxis para enfrentar. Agora, a baixa no valor da corrida deve ser coisa de 30%, pelo menos, né? Porque da gasolina para o biometano a diferença é muito grande. Nós vamos ver os números. No combustível, sim. No combustível cai para metade. Pois cai pela metade. Mas o custo do táxi, o combustível entra com significativo, mas não é o total do custo, né? Sim, você tem óleo, tem manutenção, tem o salário do motorista, tem... Mas eu estou extremamente animado com as perspectivas. Eu acho que nós vamos conseguir assim. Esse é um dos projetos que mais vai chamar atenção, porque a gente também tem que olhar a parte de marketing, Júlio. Já pensou dizer, em Foz do Iguaçu todos os táxis são tocados a gás produzido no aterro municipal? Olha que bacana, cara. Energia renovável. O gás com esterco de porco e esterco de galinha. Isso não vai ser, não está muito longe. E eu pretendo assim que a gente... Porque agora ainda tem essa pendência lá no TSE. Assim que resolver essa pendência, nós vamos partir para a concretização desses projetos todos. Entende? E eu acho que até o dia 10 de novembro isso vai estar resolvido. Até nessa minha viagem a Brasília, eu notei uma coisa muito interessante. A condenação à lei diz, no artigo 9, 10 e 11, que para a pessoa ser declarada improbidade, tem que ter 3 fatores: dolo, prejuízo erário e enriquecimento ilícito. Tem uma turma que diz, não, se tiver só dolo e não tiver os outros 2, vale. Se tiver só prejuízo erário, vale. Se tiver só, não é o E. Porque o E significa que tem que ter os 3 caracteres. Aí o meu advogado, até um cidadão muito esclarecido, Paulo, vão analisar cada caso aqui. Vão analisar o caso do Ziraldo. O Ziraldo, e eu faço questão de explicar para o povo de Foz com detalhe, porque estão me jogando num fosso como se fosse um bandido, como se fosse o Eduardo Cunha desse, como se fosse um Reni desse que está preso, como se fosse um secretário desse que desviou dinheiro, como se fosse... Pois é, nós vamos ver bem porque isso aí, algo há, como dizia o Herbert. Tem aqui o réu da pecúlia fotografou pacote de dinheiro da corrupção e eles me jogam, querem me jogar na mesma panela, no mesmo saco. Iguaçuense querido, não é assim. Vou lhe contar o que o meu advogado me disse. Então, o caso do Ziraldo, o primeiro festival do humor, foi o Ziraldo que fez, cobrou 200 mil. O segundo, o Ziraldo fez, cobrou 200 mil. O terceiro, doeu 200 mil.
Mas o pessoal nosso, na hora de fazer planilha, na Secretaria de Turismo, fez uma planilha com 135 mil. Depois levantou. Que dolo. Se eu tivesse levantado para 400 mil, podia ser, levantou o valor do Ziraldo. Foi o mesmo. O mesmo valor. Sem correção. Dos outros anos. Segundo, prejuízo erário. Os outros dois foram 200 mil. E divulgou a cidade no mundo inteiro, porque teve contribuições de 500 e poucos chargistas do mundo, de mais de 100 países. E terceiro, enriquecimento ilícito meu. Não botei a mão no real. Foi pago integralmente, está comprovado por Ziraldo. Ele recebeu o dinheiro. Ele recebeu 200. Tem nota disso, né? Então, olha só, então ele disse, isso aqui já é um absurdo que vocês estão fazendo com você. Agora vamos para o segundo. O caso da contratação da empresa para captar recurso em Brasília. Veja, o Departamento de Compras tem um critério seguinte, tem um determinado valor que você compra direto, não precisa fazer licitação, coisa nenhuma, decisão do secretário. Tem outra gradação que você precisa fazer uma carta convite, que é um valor inferior, eu não sei se é 80 ou 100 mil. E tem outro que daí é licitação e tem outro que é concorrência, que são critérios mais complexos, mais complicados. Como era menos de 5 mil por mês, dava 60 mil por ano, não precisava, o departamento de compra que decidiu fez a carta convite. Fez a carta convite, compareceram 3 empresas que eles mandaram convidar, eu não vou saber que vai convidar esse e aquele, ganhou uma tal de R6X, uma microempresa, com 5 mil reais mês. Fizeram o contrato e trouxeram para mim. Imagine você, Dante, prefeito, os caras trazem um contrato de 5 mil por mês para assinar. Você tem 6 mil funcionários, tem equipe de departamento de compra, secretaria de administração. Você olha e diz, para que é isso? Não, isso é para captar recurso em Brasília. Essa empresa já captou? Não, ela tem muita experiência, captou em Santa Helena, Santa Terezinha, aqui em volta e tal, e coisa, Itaipulândia. E quanto custa? 5 mil por mês. Fizeram os procedimentos. Eu não vou olhar se fizeram, se convidaram, quem convidar. Fizemos todos, era a carta convite que o valor permitia. Assinei o contrato. Agora, vamos analisar, o advogado disse, dolo não teve nada, pelo contrário. Prejuízo erário não teve, porque essa senhora, essa empresa dessa senhora, fez o serviço, captou 192 milhões. Ele diz, você devia ganhar uma medalha aqui com 5 mil reais mesmo, você consegue captar esse dinheiro em Brasília. Brasília tem 5.562 municípios, é uma luta para isso. Enriquecimento ilícito, da onde? Aí olha só o que é que disseram. Não, mas a hora que eu prorroguei o contrato, ultrapassou o limite da carta convite, aí teria que ser licitação. Eu digo assim, mas a mulher fez o serviço. O erário perdeu, porque se contratasse por 1.000, seria 12 mil por ano mais barato. Ah, vamos caçar sapo. E essa gente ainda quer fazer uma segunda eleição, prejuízo erário, uma segunda eleição, por causa de R$1.000 por mês. É isso que eu queria perguntar ao senhor, prefeito. Preocupa essa questão de caso o senhor não consiga reverter e Foz ter uma segunda eleição? Eu estou explicando que os advogados me disseram que é um absurdo o processo que eu estou respondendo e que o TSE já tem vários pareceres nesse sentido. Eu só queria analisar as 3 acusações que a lei diz para julgar alguém com improbidade, que é dolo, que eu já mostrei, nas 2 não tem, prejuízo erário, já mostrei que não tem, prejuízo erário teria se tivesse uma segunda eleição. Se eles cancelassem os meus votos, aí sim, uma eleição custa dezenas de vezes mais do que os 5 mil por mês dessa microempresa. Não tem prejuízo porque o trabalho foi cumprido, ela foi paga e veio a verba. 192 milhões. Inclusive, esse dinheiro foram essas ruas, né? Sim, o asfalto, teve para a Casa Popular, teve para a creche, teve para o posto de saúde, teve para a escola, teve para tudo. Ela captou mesmo esse centro. Agora, e o terceiro, enriquecimento ilícito? Meu enriquecimento ilícito com 5 mil por mês? Tirei da mulher quanto? Isso é uma piada. Enriquecimento ilícito dela,
que as leis sociais ela que ia pagar. Ela paga INSS, paga não sei o quê, microempresa, não sei o quê, ia baixar aquilo de 5 para 4 e pouco, 4.200, 4.300. Aonde? Então é um absoluto despropósito. E me jogam no cesto como se eu fosse improbo, tivesse feito alguma coisa errada. É mentira. E os advogados estão mostrando isso lá. Então, o que é que... Agora, outra coisa que me estranha, que a exemplo do que foi contratado em Curitiba, pelo meu ex-vice Chico Brasileiro, contratou um advogado de acusação contra mim. O cara sabe que eu não tive nada a ver, que eu estou certo, ele estava junto do governo. Sabe, contratou um advogado para provar que eu fiz enriquecimento ilícito, ou dolo, ou prejuízo erário. Isso é mentira. Como é que pode um cidadão que teve o passado que teve comigo, que é um deputado de salão, fazer uma barbaridade dessa? Mas o que é pior, Dante? Vou lá em Brasília, o meu advogado diz, você sabe quem que esteve aqui me procurando para me contratar como advogado contra você? Não, o Chico Brasileiro. Olha só que barbaridade. Foi a Brasília, então, se tiver uma segunda eleição, e eu não acredito, a probabilidade é mínima, mas vamos supor que os caras, sei lá, essa gente... A culpa não é minha, é do seu Chico Brasileiro. Pagou advogado em Curitiba, no TRE, está pagando no TSE contra mim, contra a cidade de Foz do Iguaçu. O Chico é convicto que não vai haver nova eleição e que o senhor será impugnado realmente e que assumirá ele. Não assume. Todos os pareceres do tribunal. Porque para a Justiça Eleitoral do Paraná ele é o prefeito eleito, né? Então ele se apega nisso. Se bem você conversa para boi dormir, então quer levar no tapetão a eleição, ganha a eleição, vai disputar voto. Perdeu, agora quer fazer esse tipo de manobra contra eu que fui companheiro dele, apoiei ele para vice, apoiei para prefeito. O senhor não encontrou mais eles, não conversaram depois da eleição, prefeito? Não chegaram a conversar mais? Isso passou de uma rivalidade política, Paulo? Foi para o pessoal? Eu acho que a hora que ele acordar, eu não sei, o Chico é muito influenciável. Algum espírito de porco está fazendo a cabeça dele, porque não é possível. Eu nunca vi ele agir assim. Eu sou um companheiro há 8 anos no governo, na Câmara, apoiei ele para prefeito, botei minha cara a tapa. Só que naquela época, mas por que você apoiou ele aquela vez e agora acha que não dá? Naquela época o governo estava enxutinho, arrumado, funcionando, ele era meu copiloto, disse isso na televisão, é trocar o piloto, sai, vem o copiloto, mantém a máquina funcionando. Agora a cidade está destruída. Veio uma organização criminosa, uma quadrilha, que até aqui, quem viu, réu da pecúnia fotografava o dinheiro, tá na Gazeta condenações, Gazeta do Povo, Gazeta do Iguaçu, condenações incríveis, absurdos. Vocês vão ver quando essa Polícia Federal mostrar o resto das escutas, das gravações, que eu já tive acesso a algumas, oficialmente, o povo vai se escabelar, como é que pôde? E outra coisa, teve gente, como é que um funcionário da prefeitura, eu até vou inquiri-los, como é que um procurador da prefeitura, que está entrando com ação contra mim, que foi denuncinha dessas coisas, não fez nada contra o Reni? Era cúmplice? Viu toda essa roubalheira, essa bandalheira, não falou nada? Como é que a Câmara de Vereadores não levantou contra? A maioria da Câmara foi conivente. Eu tenho alguns exemplos dignos. Mas por que não levantou contra, essa roubalheira não parou? Por que o Ministério Público Estadual... Por que o Ministério Público Estadual não entrou com nenhuma ação contra o Reni, entra contra mim todo dia com 30, 40... O presidente Duz, ele veio aqui, ele disse o seguinte, que a Câmara não tem equipamentos para uma investigação igual a Polícia Federal, Poder de Polícia. Mas com o que foi apurado pela Polícia Federal e Ministério Público, eles poderiam ter tomado uma providência. Com o orçamento de 20 milhões por ano, não tem equipamento para apurar... Não pode contratar auditoria. Mesmo que não tenha, vai na polícia e pede para a polícia fazer. Olha, esse presidente, o pai dele foi meu amigo muitos anos, foi meu secretário de governo. Foi uma decepção, viu? Eu esperava outro tipo de atitude dele. Ele foi conivente. Doutor Paulo, a gente está falando em suposições até, o senhor mesmo comentou com relação à questão de uma possível eleição. A gente está vendo nos bastidores dos novos eleitos da Câmara de Vereadores já meio que posso chamar de uma disputa, meio que uma conversa para saber quem vai ser o presidente da Câmara e que poderá, quem sabe, ser o prefeito de Foz do Iguaçu temporariamente. Alguns chegam a mencionar que a eleição poderia ser até agosto, outro até abril, e que isso... Perda de tempo.
O tribunal, todos os pareceres anteriores, diz que tem que ter dolo e prejuízo erário e enriquecimento ilícito. A hora que olhar, estão olhando o meu caso, vai ver que não teve nenhum caso desse. E vão homologar e eu ganhei as eleições. O julgamento deve ser dia 9, prefeito? Não, eu acredito que até o dia 10 vai ter a posição. Veja, eles têm sessões às terças e quintas. A próxima terça é véspera de um feriado. A outra quinta é depois de um feriado, que dia 2 é quarta-feira, dia dos mortos. Então vai para outra semana... Tá, mas daí que não vai ser na véspera do feriado e nem depois do feriado? Não, mas aí eu não sei como é que eu sei não que é. Eu mas sei isso como é que estou funciona. repetindo o que os advogados me falaram. Sim, e realmente procede. Hoje a gente fez uma busca também Tem com uns relação à 15 justiça dias local. ainda, né? Não, então e é a iria- mesma situação. Para outra terça, que é dia 8, se não me engano, e a outra quinta, que é dia 10. A gente espera que se resolva o mais rápido possível, né? Eu acho que tem que fazer resolver transição, rápido. tem que, né? É uma série de coisas. Prefeito, João. não daria... a Não, gente... e o pior é que a cidade está quebrada. O senhor até no início montou uma comissão, fez uma primeira reunião com pessoas da sua bancada, uma Sim. comissão de isso. A gente está vendo aí que o próximo prefeito, seja ele quem for, vai ter um orçamento que mais da metade está comprometido. Não dá para começar, não sei se fazer Já comecei. Tem falado com a Cida, prefeita Ivone? O que dá para desenhar? Eu pedi, por exemplo, para a prefeita Ivone 3 pontos. Prefeita, eu queria que em janeiro o hospital municipal voltasse a funcionar sem infecção hospitalar, com eficiência, com cirurgia, fazendo os internamentos e tal. Isso é uma coisa que eu queria que ela começasse a mexer já. Segundo ponto, eu queria uma grande operação de tapa-buraco. Na cidade que não dá para andar, quebra a roda, é uma loucura, uma vergonha. É mobilidade urbana e não tem. Então, virou um caos, é acidente, é tudo. E o terceiro ponto, dia 10 de fevereiro, começam as aulas no CEMEIs e nas escolas. Eu queria ter a rede recomposta. Tem que reformar. E eu tenho ido em escola, tem ar-condicionado queimado, falta manutenção, escola que chove dentro, que a cozinha não tem mais condição de funcionar, e eu queria esses 3 pontos, e ela ficou de estudar e me dar uma posição. Eu fiz um questionário que, mandando escola por escola, que dissesse número de salas vagas, quantos merendeiras, para ver a necessidade de pessoal, quantos alunos, e depois, na parte física, na estrutura física, telhado, péssimo, ruim, bom e bom. Instalação hidráulica, instalação elétrica, porta, janela, esses relatórios. E eu acho que já estão de posse dela, estou esperando ela me mostrar, porque aí, junto com a nossa equipe, que eu já tenho uma boa parte já formada, tem muita gente trabalhando já em todos os setores, e eles já vão levantando isso, como a gente vai atacar para resolver isso, para a criança chegar no dia 10 de fevereiro, a escola está em condições, para a professora que for dar aula, ter o seu ar-condicionado funcionando, ter a sua porta com fechadura, a janela com vidro, a coisa de direito. A questão orçamentária, prefeito, a gente já está vendo a dona Ivone ontem, ela deu uma entrevista aqui do GGI, dizendo que a questão financeira para pagamento do funcionário, ela está muito preocupada, demasiadamente preocupada, principalmente com o salário do servidor, 13º, a folha de pagamento que ela está... No mês passado já foi uma dor de cabeça, a gente pode colocar assim, e agora nós temos ainda 2 meses de governo e o próximo prefeito, ela já afirmou dessa dificuldade. Pois é, eu pedi um levantamento das receitas de 2015 comparadas com as receitas de 2016. Surpreendentemente, as receitas subiram. E descontadas, as receitas subiram 11 e pouco por cento. Em relação a 2015. Surpreendentemente, depois que você tira a inflação, que é considerada pelos índices lá, tem vários índices, pegou o índice mais alto, que era 10,2, ainda tem um superávit 0,63. Eu vi conta por conta das receitas. Então, eu estou achando que a Ivone está sendo vítima dessa organização criminosa que deixou, que antes dela assumir, ocupava a prefeitura. Eu acho que ela está sendo vítima dessa agenda, dessa quadrilha, para dizer bem claro, que aí desorganizou a coisa de um jeito, porque o problema não foi queda de receita.
Se você quer, eu tenho no meu e-mail. Uma má gestão foi o principal problema. Você quer o número, eu te dou os números. Se você quiser, depois eu pego no meu e-mail e te dou os números. Houve um aumento significativo no valor nominal e no valor real descontado da inflação. Também houve um aumento de 3.300.000 e pouco. Veja, dos 9 primeiros meses de 2015 e os 9 primeiros meses de 2016. Então, a Ivone está sendo vítima dessa organização criminosa. Ela pegou essa bomba e a coisa está complicada. Foi mal gerido, né? Dinheiro mal gasto, mal administrado, né? Parte também, aqui, parte desviado. E você não faz ideia a hora que a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, trouxer à tona toda a bandalheira. Vai ser a coisa de apavorar. Eu acho que tem bem mais coisas que a gente sabe, com certeza. Tem uma perda de documentos. A dona Antônia Rosa dos Santos Costa perdeu sua identidade e uma receita de remédio na quarta pela manhã, na região de Três Lagoas, pela Avenida Gramado, ou no ônibus que faz a linha Três Lagoas. Qualquer informação, é só liga aqui na rádio, tá, que a gente passa o endereço. Então, da dona Antônia Rosa dos Santos Costa. Perdeu o documento e também uma receita de remédio que ela precisa ali na região de Três Lagoas. 12h10, eu vou para o intervalo e eu vou continuar mais um pouco com o prefeito Paulo. Já voltamos.